Olá, graça e paz. Estamos agora no capítulo 9 e na parte 3 do livro Vivos no Vale. Vamos dar sequência à narrativa desse testemunho, desse livro, e eu quero dizer que a partir desse momento nós vamos nos localizar no segundo hospital. No primeiro foi todo aquele momento de impacto quando eu cheguei, para ver primeiramente o Gustavo que estava na UTI. Deus agiu de uma maneira maravilhosa, usou a vida do irmão, com a palavra, com a oração. Deus ministra então, e ali ele já declara que ele está no vale comigo. Agora eu estou no Hospital Santa Catarina. Eu chego na recepção para ver a minha esposa. E eu quero declarar, antes da gente dar sequência, o Salmo 9:9. E esse salmo vai fazer parte de todo esse capítulo, porque foi onde Deus ministrou, onde Deus, a partir do momento que o irmão começa a ler esse salmo, eu disse que é como que Deus falando, e verdadeiramente assim foi, Ele tirando de mim a dor, tirando de mim toda aquela pressão que eu sentia no peito, e começa a ministrar um gozo de vitória, uma convicção, uma certeza, como diz Hebreus 11:1, sobre a fé. Firme certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, é coisa que realmente você não está vendo ainda, mas o Senhor já ministrou, Ele já gerou dentro de você o entendimento de que isso é real. E o Salmo 9:9 diz: o Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Meu irmão, minha irmã, você que está assistindo, que tribulação! Chegando nesse hospital, me recebem, me levam até a UTI onde a Sandra estava, e eu pergunto para a enfermeira onde é que está minha esposa. E para minha surpresa, ela já havia parado do lado, do leito onde a Sandra estava. E ela disse: aqui está a tua esposa. Eu olhei e disse: não, isso aqui é um homem, é a minha esposa, ela tem cabelo assim. Não, essa é a tua esposa. Amados, foi uma visão terrível, terrível. Ela realmente estava destroçada, já estava totalmente sem cabelo, porque o impacto foi tão grande, que ela quebrou os 4 membros, quebrou os 2 braços, um com fratura exposta, quebrou as 2 pernas, uma delas com fratura exposta e perda óssea, E na cabeça é onde que eu vejo, e hoje a gente pode declarar isso, um grande milagre. O impacto no crânio dela abriu da pálpebra esquerda até o alto da cabeça, 150 pontos ela levou nessa faixa aqui. Isso abriu. O cirurgião plástico estava de plantão, ele tirou fotos do antes e do depois, da reconstituição, que ele fez. E eu digo ali, Deus usou a mão dele. Amados, o corte veio profundo, até perto do olho. Como que ali é como se a lâmina subisse e aprofundasse depois embaixo da pálpebra. Uma coisa, um livramento de Deus ali. E ele realmente foi usado por Deus com uma habilidade tremenda, Quem conhece a Sandra, e a vê hoje, não consegue dizer que ela teve um trauma desse, um corte desse na cabeça. Porque realmente Deus usou a mão daquele cirurgião. Ele usou inclusive essas fotos e o trabalho que ele fez nela em estudos que ele apresentou mais à frente, em cursos, por ser um cirurgião plástico, e então ele pôde usar o material. Eu disse para ele, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele disse: realmente Deus usou as tuas mãos para reconstituir a face da minha esposa. E ele disse: não, eu só fiz o meu trabalho. Ele disse: mas foi muito bem feito. Queridos, esse momento nesse hospital foi muito traumático, já o primeiro impacto, de eu chegar e ver a Sandra naquele jeito. Eu lembro que eu cheguei perto do ouvido dela, muito abalado, eu disse: amor, você passou por um grande acidente, aconteceu algo terrível, mas Deus já falou comigo, Deus vai nos tirar desse vale, Deus vai mudar a nossa sorte, Deus está trabalhando, vamos confiar no Senhor, você vai ficar bem. Aqui eu deixo uma dica: se você for visitar alguém em UTI, cuida com o que você fala. E se você falar, seja ousado e ouse falar de fé e da palavra, porque a pessoa que está em coma,
ela tem a capacidade de ouvir. São inúmeros, são milhares de testemunhos de pessoas que estiveram, né, em UTIs, que ouviram das suas visitas, de pessoas que estiveram ali, de pessoas que foram dar uma palavra, né, e depois saindo desse estado, eles testificam que ouviram a respeito, a voz de fulano de ciclano, ouviram dizer isso, enfim. Então é um momento crítico, mas que por algo que realmente não consegue se explicar, a pessoa consegue ouvir. Então ministre palavras de vida, ministre realmente, né, vida sobre essa pessoa que está nessa situação. E nós tivemos essa experiência e isso foi algo muito marcante para nós. Os dias se seguiram e ela continuou no hospital, veja, sem eles corrigirem as fraturas, sem eles fazerem uma cirurgia nela que não seria pequena, né? O fato dela estar naquele hospital, em um hospital particular, o nosso plano, que é só da cidade onde nós moramos, não cobria lá. E aí, quando chega nesse momento, você vê realmente que a questão da saúde, amados, ela é realmente movida, né, à questão financeira. Não é de praxe eles se comoverem com a sua situação, porque na verdade é corriqueiro e é todo dia, né? Como tem pessoas que talvez fariam uso e não iam honrar o seu compromisso, enfim, a questão toda era: nós assumimos uma grande dívida num hospital particular sem poder pagar. Eu fui dando cheque e caução, né? Era a única garantia que eu tinha, que eu podia dar. Fora eles saberem que a empresa farmacêutica para quem eu trabalhava, né, era também cliente deles. Então eles tinham referência, não era alguém que estava dizendo: olha, eu pago depois, faz o que for, enfim, né, para tentar passar uma conversa. Mas não, eles sabiam minhas referências. Mas a questão é que o quadro de ortopedistas, eles não queriam fazer cirurgia sem uma garantia monetária real e concreta. Esse é um outro ponto que mais à frente eu vou abordar, de algo sobrenatural que Deus fez, né? E algo que eu creio vai ministrar muito ao teu coração. Então ela, passando os dias nessa situação, sem fazer cirurgia, toda enfaixada, né? Eles passaram ataduras para manter ela firme e estabilizada ali, e realmente ela estava sedada, né? Nesse primeiro momento em coma, quando eu chego no hospital, depois eles foram tirando a sedação, mas ainda, né, muito forte, porque toda fraturada ela não ia suportar. Mas nessa pequena diminuição, né, nós vimos algumas reações da parte dela. E uma delas que mais me chamou a atenção, e nesse momento estava comigo a tia Vanilda, a tia Loide de São Paulo, que são bênção demais, foram bênção demais nesse vale, nesse momento. Vocês são preciosas do Senhor, que Deus recompense vocês, os seus esposos, né, o Paulo, o Moisés. Abençoe também o Heber, que também foi muito bênção, né? Naquela época, solteiro, mais jovem, pôde vir para ajudar a cuidar, né, da prima e da tia. Mas enfim, naquele momento específico estava ali a Loide, né, e a Vanilda. E nós ali, né, naquela aflição, porque a gente acompanhando o quadro e querendo que eles fizessem a cirurgia o quanto antes. Amados, era lindo ver como Deus se movia na Sandra. Ela recitava versos, ela cantava louvores, sem errar a letra. Não era algo assim que de repente dava cantarolada e parava, não, cantava hinos sem errar a letra. Era uma coisa surreal, era uma coisa na verdade sobrenatural, né? Inexplicável. Para quem não conhece Deus, para quem não conhece o Senhor, para quem não conhece o Espírito de Deus, para quem não conhece a palavra, isso são manifestações que realmente assombram, né? Mas para nós que caminhamos, ainda assim naquele momento foi algo muito surpreendente, porque Deus usou a boca dela para trazer uma palavra de conforto para nós que estávamos ali. Sabe, no meio daquilo tudo, de repente, amados, a gente viu que foi Deus que tomou ela, sabe? Porque ela disse com uma firmeza, ela disse com um tom de voz que realmente era Deus, era o Espírito de Deus usando ela para trazer, né, um pouco de alento para o nosso coração, mediante aquele quadro que estava terrível, terrível. E ela disse assim: não temas,
toda maldição irá se transformar em bênção. Não temam, toda maldição se transformará em bênção. Nós olhamos um para o outro assim, assustados, e a gente discerniu, entendeu que era Deus que estava falando aquilo, que não foi dela. E isso realmente fez um diferencial tremendo e poderoso, porque para conseguir administrar os dias que vinham pela frente, essa palavra que Deus usa a boca dela para falar fez toda a diferença. Porque a nossa vida virou de perna para o ar. Realmente o dia mau chegou e chegou com muita força, uma destruição, algo realmente devastador dentro de um lar. E essa estrutura, a única coisa que nos segurou foi realmente compreender, pela palavra que Deus deu no Salmo 9, por essa palavra que sai da boca da Sandra, mesmo nesse momento que ela está tão sedada, é que Deus estava no processo, Deus estava no vale conosco. Então isso é uma coisa que me trazia um certo conforto. E à frente nós tivemos que, nos dias que se seguiram, foram muito difíceis, foram muito penosos, tanto para ela como para mim que estava de fora, porque a situação da cirurgia dela não ocorria, não acontecia, porque por estar num hospital particular, os valores estavam se avolumando, e eles não viam sinal algum, seja da minha parte ou de algum seguro que pudesse de repente bancar aquilo tudo. Nós imaginávamos, quem sabe, que esse caminhão tivesse um seguro, mas pela atitude de como aconteceu, como o motorista agiu após o acidente, a gente já não tinha mais certeza de nada, porque eu disse, o acidente foi num dia de sol, uma manhã clara, sem neblina, sem névoa. A estrada, na verdade, se houvesse uma prudência, não teria acontecido o acidente. Meu sogro vinha devagar, porque estava com o Gustavo no carro. Ele, quando o Gustavo estava, é o único neto que ele teve, viu, ele tinha o maior zelo, o maior cuidado. E eles vinham tranquilamente pela BR na mão deles, quando de repente uma Scania 112 sai de trás de um ônibus. O ônibus dá sinal que vai entrar no acostamento e ele vinha muito chutado, não consegue segurar, ele simplesmente abre e invade a pista contrária e abalrou, ele passa por cima. E a reação dele foi de fugir do lugar, ele fugiu do lugar. Ele deixou a minha família para morrer, Literalmente, ele ocasionou e saiu correndo. Sabe lá por que motivo? Então o vídeo não tem esse intuito, mas só para você ver o cenário caótico que se deu naquela manhã, naquele dia, que tinha tudo para ser uma manhã normal, como tantos dias da nossa vida tem tudo para ser um dia normal, mas nós não sabemos que seja o minuto seguinte, mas o Senhor o sabe. Então nós temos que confiar nele, viver realmente embasados naquilo que a promessa de Deus declara. E a partir desse momento eu me agarro cada vez mais nas promessas, porque eu precisava de um milagre para que esses médicos fizessem a cirurgia na Sandra. Imagina, amados, isso se arrastou por uma semana. Alguém que passa por um trauma tão grande, um acidente tão grande, fica uma semana sedada porque fica nos trâmites financeiros, porque não se chega numa solução, ou seja, não aparece dinheiro. Porque não apareceu dinheiro em espécie, dinheiro vivo na mão daqueles que seriam os responsáveis por essa cirurgia. Isso é lamentável demais. Eu já ouvi vários casos a respeito. Mas enfim, na próxima parte, nós vamos agora para a parte 4. Nós vimos o primeiro, nós vimos o capítulo 9, vimos a parte 2, agora a 3, e nós vamos para a parte 4. Como eu disse, esse capítulo 9 tem muitos detalhes, eu não posso deixar escapar eles, para você ver a dimensão do vale, a dimensão do milagre, o quanto Deus operou e fez. Então, se esse vídeo tem te abençoado, se o que você tem ouvido até aqui tem realmente ministrado na tua vida, e você acredita que isso pode abençoar alguém que talvez está passando uma situação parecida, que está talvez com um ente querido no hospital, alguma situação complicada, enfim, se você já passou, Deus o sabe. Se esse vídeo chegou até você, é para que você receba mais dele. Deus tem muito mais para você. Tem bênção a caminho. Creia nisso. Até a próxima. Shalom.